Esta é a questão número 16, que tem que ver com as polémicas transfusões de sangue na Bulgária. O vídeo de hoje vai tratar sobre uma afirmação que foi feita de que as testemunhas de Jeová na Bulgária não são desassociadas se levar uma transfusão de sangue. Esta informação não está completamente correta. Porquê? Porque as coisas são piores, são mais graves do que foi afirmado. Nós podemos dizer que o fingimento e a hipocrisia da sociedade Torre de Vigia é digna da inveja dos Judas. Porque esta sociedade Torre de Vigia foi ao ponto de mentir perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos e enganar o governo búlgaro com relação à forma como eles iam lidar com as transfusões de sangue nos seus membros. Para nós percebermos que aquilo que se passou na Bulgária não foi um caso isolado, não é um caso esporádico, não foi um erro de casting, para nós percebermos que é um padrão de comportamento, este espírito enganoso, eu vou partilhar com vocês a minha comissão não judicativa que eu fui alvo por parte dos homens que estão o dia inteiro cá em Portugal. E vocês vão perceber que a maneira simulada, a conversa que tem, um engano e o torcer de argumentos e a maneira como às vezes entram em conflito nos argumentos que apresentam é próprio de uma organização que promove o espírito do engano. E felizmente muitas pessoas estão-se a perceber disto, estão a despertar. Conforme vocês sabem, já cá em Portugal algumas pessoas já pediram a dissociação, outros já se desvincularam, mas há muita gente a despertar, não só em Portugal, mas como também na Ilha da Madeira, como em alguns países como Inglaterra, Luxemburgo, França, Suíça, Brasil, e esta semana recebi notícias de Angola, que irmãos estão-se a perceber do engano da sociedade de vigia e estão também a pensar saltar fora. Só qual é o problema? É que para alguém sair da sociedade de vigia é como sair de um cartel de droga. Porque quando a pessoa quer sair desse tipo de organização criminosa, a vida da pessoa e a vida da família está em risco. Por isso, estas pessoas que pertencem à sociedade de vigia estão a estudar uma forma de sair sem pagar um preço muito alto. Mas isso está a acontecer. Um bocadinho por todo o lado. Madeira, aqui o continente e por vários países de língua portuguesa, inclusive alguns imigrantes que estão na Europa. Por isso podemos afirmar que um pouco mais de investigação sobre este caso na Bulgária e as transfusões de sangue, as coisas são piores do que aquilo que eu pensava. Faz-me lembrar as palavras de Paulo aos Coríntios, quando ele escreveu na primeira carta, o capítulo 5, em que ele fala sobre a imoralidade que havia na congregação em Corinto, e ele diz lá que existe entre vós uma imoralidade que não se vê entre as nações. Este texto faz-me lembrar um bocadinho, não a imoralidade, mas a hipocrisia e o fingimento que existe na sociedade de vigia. É um fingimento tal, uma hipocrisia tal, que não existe entre as nações. Por isso este fingimento da sociedade de vigia é de tal magnitude que é digna da inveja do Judas. O Judas, em hipocrisia, podemos dizer que ele tinha uma licenciatura. A sociedade de vigia e quem toma a dianteira nesta organização, cor governante, não tem apenas uma licenciatura. Tem um PhD em hipocrisia. Tem um doutoramento em hipocrisia. E eu acredito que se o Judas Iscariotes fosse vivo, tinha um lugar garantido na sociedade de vigia no cor governante. E acredito, fazia uma equipa excelente. E acredito que eles, ao lidarem uns com os outros, iriam conseguir um pós-doutoramento. Por isso, o Judas Iscariotes, ao pé dos 11 homens do corpo governante, é um santo. Mas vamos então ao assunto. Para nós percebermos aquilo que se passou na Bulgária, basta nós compararmos brevemente com aquilo que está a acontecer na Noruega, em que o governo norueguês cancelou o registro à sociedade de vigia como religião autorizada. Porquê é que fez isto? Por causa da prática da ostracização. Não tem a ver com desassociação, alguém se desvincular, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a sentença aplicada a quem quer sair, que é a ostracização, a morte social. E o governo norueguês diz, enquanto vocês se comportarem dessa maneira, tiverem a dividir famílias por causa das vossas doutrinas, vocês não vos reconhecemos como religião autorizada. Vocês são livres de praticar os vossos rituais, ninguém vos persegue,
estejam à vontade, mas o financiamento que nós vos damos anualmente, que é cerca de 1,5 milhão de euros por ano, esse 1,5 milhão acabou. E vocês vão começar a pagar impostos como qualquer outra empresa. Por isso já vai em cerca de 6 milhões de euros, porque isto começou em 2021. Já estamos no 4º ano, 6 milhões de euros já foram. O que é que acontece? A Sociedade Torre Vigia, para recuperar estes 6 milhões e para poder ser reconhecida como religião autorizada e não pagar impostos, o que é que fez este ano, em 2024? Veio com novas luzes. Olha, irmãos, afinal de contas, nós chegamos a um novo entendimento que nos foi dado pelo nosso Deus Baal, que, afinal de contas, os desassociados não estão incluídos em 2 João 9 e 10. Por isso, alguém que foi desassociado, vocês podem usar a vossa consciência e podem complementar se quiserem. Por isso, isto é uma nova luz no valor de 6 milhões de euros. Não é? Por isso, vejam lá, estejam à vontade. E então, o que é que a Sociedade Torre Vigia fez? Depois de vir com estas mudanças, que isto é apenas uma lavagem de cara, apenas um pozinho na cara, porque o comportamento é o mesmo, foi apenas para recuperar o estatuto na Noruega, pediu então ao governo norueguês este mês de novembro que os pudessem aceitar como religião autorizada. Só que o governo norueguês percebeu a hipocrisia, o fingimento e que tudo continua na mesma, que foi apenas uma cosmética, nada mais do que isso. Não aceitou o pedido, agora em novembro. Aquilo que está acontecendo na Noruega passou-se na Bulgária, nos anos 90, porque isto já vem dos anos 90. Só que, na altura, a Sociedade Torre Vigia conseguiu enganar o governo búlgaro. Não conseguiu enganar o governo norueguês este ano, mas conseguiu enganar o governo búlgaro em 1998. Afinal de contas, o que é que se passou? É que, em 1994, o Conselho de Ministros da Bulgária recusou renovar o registro da Sociedade Torre Vigia como religião. E porquê é que o governo búlgaro decidiu fazer isso na década de 90? Devido à recusa do serviço militar e também de tratamentos médicos sem sangue. Por isso acabou. Enquanto vocês proibirem os vossos membros de ter tratamento com sangue, eles terem livre escolha se querem ou se não querem, e depois vocês sancionam as pessoas com desassociação, vocês aqui na Bulgária, nós não vos reconhecemos. O que é que a Sociedade Torre Vigia fez? Apelou à Corte Europeia dos Direitos Humanos. E então a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que é tipo um tribunal, serve ali como mediadora, como reconciliadora entre o governo búlgaro e a Sociedade Torre Vigia. O governo búlgaro, perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos, disse que era inadmissível que uma organização religiosa privasse os seus membros de ter a liberdade de escolher tratamento médico, sob a pena de desassociação e morte social. Não aceitamos. Só abrir aqui um parênteses. Esta questão das transfusões de sangue foi dado início pelo terceiro presidente da Sociedade Torre Vigia, que é este senhor que está na imagem, que é o senhor Nathan Nor. E foi ele que deu início à desassociação se alguém levasse uma transfusão de sangue. Isto está no livro Proclamadores, na página 183, debaixo deste subtema, porque recusam transfusões de sangue. E um bocadinho aqui mais abaixo, coerente com esse entendimento da questão, a partir de 1961, quem quer que desconsiderasse esse requisito divino, aceitando transfusão de sangue e manifestasse uma atitude impenitente, seria desassociado da Congregação das Testemunhas de Jeová. Esta lei foi estabelecida em 1961. Só que 30 anos mais tarde, o governo búlgaro não podia autorizar uma religião que pune os seus membros devido a serem coagidos a não receberem tratamento médico. E não o fariam devido ao medo de serem desassociados, de perderem acesso à família, perderem acesso a amigos e morte social. Então, o governo búlgaro não podia permitir que os seus cidadãos fossem coagidos a não receber tratamento médico por causa do medo. Não. Eles têm que ter liberdade de escolha. Por isso, uma das exigências que o governo búlgaro fez perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos foi, para a Sociedade Torre Vigia ser autorizada no nosso país como uma religião, ela não pode punir os seus membros que querem tratamento com sangue. Por isso, tem que se permitir aos cidadãos búlgaros que são testemunhas de Jeová a liberdade de escolher qualquer tipo de tratamento sem serem sancionados, sem serem marginalizados, sem represálias. E a Corte Europeia dos Direitos Humanos, diante desta exigência por parte do governo búlgaro, estabeleceu um verdito, porque
Se as testemunhas de Jeová querem ser reconhecidas na Bulgária, então os membros de testemunhas de Jeová devem ter livre escolha no assunto para si e para os seus filhos, sem qualquer tipo de controle ou sanção por parte da organização. Por isso, vocês, testemunhas de Jeová, querem ou não querem aceitar esta decisão? E como parte da reconciliação, a Torre de Vigia, a Sociedade de Torre de Vigia cedeu. Então, concordou que não iria sancionar, não iria aplicar sentenças em testemunhas de Jeová que escolhessem o tratamento médico com sangue. Não podia fazer isso. E a Sociedade de Torre de Vigia, ok, aceitou e debaixo de juramento assinou este veredito. Notem, isto foi feito debaixo de juramento na Corte Europeia dos Direitos Humanos. Por isso, isto foi uma batalha de 4 anos e resultou então num acordo entre o governo búlgaro e a Sociedade de Torre de Vigia. E este acordo foi adotado em 9 de março de 1998. E o que nós vamos fazer a seguir é aceder ao site da Corte Europeia dos Direitos Humanos e vamos então ver o veredito. Vamos então vê-lo. Este é o site oficial da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Está aqui a Associação Cristã de Testemunhas de Jeová versus Bulgária. Então a decisão, o veredito é este, é que diz aqui a parte 2, solução alcançada. Ok, vamos então ver qual foi a solução e aquilo que o governo búlgaro e as Testemunhas de Jeová decidiram então respeitar e levar em consideração para conseguir esta reconciliação amigável. Vamos aqui então ao ponto 2. Está aqui as exigências feitas às Testemunhas de Jeová. Diz assim: quanto à posição das Testemunhas de Jeová sobre sangue, o requerente, que são as Testemunhas de Jeová, a organização, compromete-se a redigir uma declaração que será anexada de forma integral aos estatutos das Testemunhas de Jeová da Bulgária para registro, estipulando que pacientes de Testemunhas de Jeová que recorrem sistematicamente a cuidados médicos para si e para as suas crianças, cabe a cada um deles usar o seu livre-arbítrio sem qualquer controle e sanção por parte do requerente. Quem é o requerente? É a Organização das Testemunhas de Jeová. Por isso, eu vou ler novamente. Pacientes de Testemunhas de Jeová que recorrem sistematicamente a cuidados médicos para si e para as suas crianças, cabe a cada um deles usar o seu livre-arbítrio sem qualquer controle e sanção por parte do requerente. Quem é o requerente? A Organização das Testemunhas de Jeová. A Sociedade de Torre de Vigia chegou a um acordo amigável ao indicar uma mudança de suas regras sobre transfusões de sangue. Por isso não há dúvidas que a Sociedade de Torre de Vigia assinou debaixo de juramento perante uma autoridade judicial europeia, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que iria mudar as suas regras com relação a tratamentos médicos com e sem sangue. Por isso que não iriam sancionar, aplicar sentenças a quem decidisse de livre vontade receber um tratamento médico com sangue. Ok, e ela assinou este veredito, debaixo de juramento. E, obviamente, conforme nós sabemos, o corpo governante diz que nunca mente, nunca engana, assim como fazem as suas nações, assim como nós podemos ver neste vídeo, e vamos relembrar o nosso irmão Gary, quando ele fez um discurso sobre proteja-se contra a desinformação. E vejo algumas das declarações que ele fez para a Congregação Mundial, que é a Organização das Testemunhas de Jeová, representada pelo corpo governante, não engana, nem nunca enganou ninguém. Estes dois reis irão sentar-se à mesma mesa e mentir um ao outro. Os governos têm um hábito: o hábito de mentir aos seus cidadãos. O filósofo grego Platão disse o seguinte: os governantes do Estado podem ter permissão para mentir para o bem do Estado. Ao longo dos séculos, reis, governantes e diplomatas tornaram-se peritos numa coisa: na arte da diplomacia e do engano. Quem é mentiroso costuma ter o hábito de fazer isto: mascarar as suas mentiras com verdades. A tática de Satanás é simples: é meter uma mentira no meio de várias verdades. Notaram? Uma mentira foi metida no meio de várias verdades.
Mas atualmente as nações fazem exatamente a mesma coisa. Mentem umas às outras e mentem aos cidadãos. E não vão parar. Nos nossos dias, há um grupo unido de homens que se senta todo à mesma mesa, o corpo governante. Eles nunca nos mentem e nunca nos enganam. Podemos confiar plenamente no corpo governante. Não temos dúvidas de que Jesus está a usar este grupo para nos proteger das mentiras. Então, em quem é que podemos confiar? Nos futuros reis que estão sentados à mesma mesa, o corpo governante. Assim, perante estas declarações deste vídeo, deixa bem claro que o corpo governante nunca iria enganar o governo búlgaro, nunca iria enganar a Corte Europeia dos Direitos Humanos, porque são autoridades superiores, conforme indica Romanos 13:1. Por isso, aquilo que a Corte Europeia dos Direitos Humanos determinou, a Sociedade de Vigia vai cumprir porque assinou debaixo de juramento. Depois esse verdito eu vou deixar num link na descrição, se alguém quiser depois consultar e verificar com os seus próprios olhos. Então vamos continuar e vamos fazer uma breve viagem até Portugal. E todos nós sabemos que cada religião, obviamente, tem o direito de escolher aquilo em que acredita. As pessoas são livres de acreditar naquilo que quiserem e seguir a doutrina que quiserem. No entanto, nós sabemos que mentir perante as autoridades e enganar as autoridades, além de ser uma violação de princípios bíblicos, é crime. Sabemos disso, toda a gente sabe disto. A questão do sangue tem sido muito polémica em vários países, inclusive aqui em Portugal. E para manter uma boa imagem perante a opinião pública e para evitar, às vezes, processos judiciais adversos, a Sociedade de Vigia vem muitas vezes falar a público e é representado por alguns membros que estão a viver em Betel. E um deles é o Dr. Raul Josefino. Ele já deu várias entrevistas e essas entrevistas são de domínio público, quem quiser ver pode encontrar na internet, e vou só passar esta entrevista que ele deu à Universidade Lusófona para falar um pouco quem são os Testemunhas de Jeová. Exercer a sua profissão não passa, por exemplo, pelo tratamento médico sem sangue. E é aí que estes ministros religiosos podem trazer muito do conhecimento atual. Este senhor que vocês estão a ver aqui é o Dr. Raul Josefino, é o advogado da Sociedade de Vigia aqui em Portugal. Eu tive o prazer de conhecer este senhor quando estive em Betel 2 meses em 2013, na Escola de Treinamento Ministerial, e eu fiquei com uma impressão muito positiva acerca deste senhor. Sim, não tenho a mínima razão de queixa contra ele, até pelo contrário, devido à função que ele ocupa como advogado. Tive a oportunidade de confraternizar um bocadinho com ele à mesa, e eu fiquei com uma boa impressão porque ele é um homem com um sentido de humor acima da média. E deu-me a impressão que ele é do Sporting, tanto que ele depois até fez lá uma graçola em que ele usou a Bíblia para dizer que o Sporting ia ser campeão, em que ele diz está profetizado que o dragão vai para o abismo e o leão da tribo de Judá irá vencer. Ele fez essa comparação com o Sporting. Por isso, eu quando saí de lá, saí com uma impressão muito boa do Dr. Raul Josefino, não tenho nada a apontar contra este senhor. Aquilo que eu vou mencionar a seguir tem a ver com uma entrevista que ele deu ao Jornal Público em dezembro de 1999, e vamos ver o site. Este é o Jornal Público, 17 de dezembro de 1999, cirurgia sem sangue. Fala aqui de um caso de uma testemunha de Jeová que recusou sangue, mas depois acabaram por dar autorização para ele levar uma transfusão de sangue. Ele acabou por levar uma transfusão de sangue. E o Dr. Raul Josefino foi entrevistado sobre esta situação e diz aqui: só que há casos como o da testemunha da Mortágua em que a transfusão é a única salvação. No limite, a liberdade de receber sangue é uma opção da testemunha. Ela pode consentir e recebê-lo sem sofrer qualquer tipo de recriminação. Garante o advogado e assessor jurídico da Associação das Testemunhas de Jeová, Raul Josefino, que acompanhou a convalescença deste doente. O advogado da Sociedade de Vigia afirmou perante o Jornal Público que qualquer testemunha de Jeová, no limite, pode receber uma transfusão de sangue sem recriminação. Nós podemos dizer, sem qualquer dúvida, que isto é mentira. Isto é mentira.
qualquer testemunha de Jeová, na década de 90, quando esta afirmação foi feita, estava sujeito a uma comissão judicativa e era desassociado. Isso está no livro de anciãos, e nós podemos consultar o livro de anciãos da década de 90. Aqui o capítulo 5a fala sobre comissões judicativas, sobre entes que governam para o próprio juízo, e fala aqui mais à frente um comportamento que está sujeito a uma comissão judicativa, que é a apostasia. E o que é que está incluído na apostasia? Está aqui vários comportamentos e um deles tem a ver com deixar de abster-se de sangue. Por isso, deixar de abster-se de sangue é encarado como apostasia, no sentido da pessoa negar os mandamentos que Deus estabeleceu e agir contra eles. Por isso, na década de 90, em 1999, quando o Dr. Raul Josefino fez esta declaração ao público que as testemunhas de Jeová podem levar uma transfusão de sangue sem serem sentenciadas, sem serem recriminadas, podemos dizer que é mentira. A pergunta que nós fazemos é: como é que os representantes máximos da Sociedade de Teologia em Portugal vão ao ponto de mentir em público por fazer afirmações de que uma testemunha de Jeová que leve uma transfusão de sangue, em último caso, não é aplicada à sentença de desassociação? Quando o livro de anciãos deixa bem claro que não se abster de sangue, a pessoa é acusada de apostasia, tem direito a uma comissão judicativa e é desassociada. Como é que é possível que o advogado da Sociedade de Teologia tenha feito esta afirmação ao jornal O Público? Nós vamos buscar este exemplo cá em Portugal para nós percebermos que aquilo que se passa na Sociedade de Teologia, o espírito que opera a Sociedade de Teologia, não é diferente de país para país. Quando se mete em Portugal, mente-se também na Bulgária, mente-se na Noruega, mente-se em qualquer lugar onde haja necessidade de fazer com que a Sociedade de Teologia prevaleça e passe, de certa forma, imune a consequências. Vamos então ver o que é que se passou na Bulgária depois da Sociedade de Teologia assinar o verdito de que não iria sentenciar ninguém, recriminar ninguém que levasse uma transfusão de sangue. E, obviamente, isto foi assinado perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos, só que isto ficou tudo em silêncio e ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Até que há um grave problema no nosso mundo, grave em decomas, que se chama comunicação social, que eles descobrem tudo e publicam tudo. Assim como aconteceu, por exemplo, com a ONU. Foi o jornal inglês The Guardian que descobriu que a Sociedade de Teologia estava envolvida com a ONU desde 1991. Quando fez essa publicação no seu jornal, então, a Sociedade de Teologia, a correr no dia a seguir, enviou uma carta à ONU a desvincular-se, a dissociar-se da ONU. Por isso, os meios de comunicação social são um grave problema para a Sociedade de Teologia. E, de certa forma, aconteceu algo parecido com relação ao veredito que a Sociedade de Teologia assinou perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos, em dizer que os seus membros já não iriam ser sentenciados se levassem uma transfusão de sangue. Isto saiu nos jornais. E vamos ver este jornal, que é o BBC News, que é de 14 de junho de 2000. O tema é: a Testemunhas de Jeová retiram proibição de sangue. E diz aqui: as transfusões não levarão mais à expulsão. Líderes do movimento das Testemunhas de Jeová revogaram uma decisão rigorosa que determinava que os seus membros seriam automaticamente excomungados caso aceitassem uma transfusão de sangue. Mas com as mudanças, as transfusões foram relegadas a eventos sem desassociação. Em outras palavras, você não será expulso da religião se tiver uma transfusão de sangue. Mas com as mudanças, as transfusões foram relegadas a eventos sem desassociação. Em outras palavras, você não será expulso da religião se tomar uma transfusão de sangue, porque já não é desassociado. Foi assim que saiu no jornal, e saiu em vários jornais. Esta foi a interpretação que o jornal tirou, de acordo com aquilo que foi assinado perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos. O que é curioso é que 2 dias depois destas notícias saírem nos jornais, a Sociedade de Teologia enviou uma circular a todas as comissões de ligação hospitalar. As comissões de ligação hospitalar são os membros, as pessoas que estão minimamente informadas para falar com os médicos quando têm que tratar de algum assunto entre uma testemunha de Jeová e a classe médica. Eles são ali uns intermediários. Então, estas comissões de ligação hospitalar receberam uma circular por parte da Sociedade de Teologia a alertar destas notícias que saíram nos jornais. E vamos então ver esta carta
Esta carta está em inglês. Eu depois vou deixar um link na descrição para vocês terem acesso e vou então apresentar uma tradução. E diz assim: a todas as comissões de ligação hospitalar, prezados irmãos, foi publicado um artigo na edição de 14 de junho de 2000 do Times de Londres que afirma que as testemunhas de Jeová mudaram a sua posição relativamente às transfusões de sangue. Este artigo está incorreto. Mas mais à frente, se um membro batizado da fé aceitar voluntariamente e sem arrependimento uma transfusão de sangue, indica, pelas suas próprias ações, que já não deseja ser testemunha de Jeová. Pois diz, esta posição não mudou. 2 aspectos que queremos destacar nesta carta. Primeiro, não houve qualquer alteração na doutrina com relação a transfusões de sangue. Quem levar uma transfusão de sangue é excomungado da congregação, é desassociado. Mas esta carta tem aqui um malabarismo linguístico que as próprias comissões de ligação hospitalar ainda não sabiam o que é que estava a passar. Então, houve aqui um jogo de palavras e vocês notem que há aqui uma tentativa de mudança na maneira como se encara alguém que toma uma transfusão de sangue. Nós já vamos deixar isso mais claro. Vejam o jogo de palavras. Notem novamente esta frase. Se o membro batizado da fé aceitar voluntariamente e sem arrependimento uma transfusão de sangue, indica, vírgula, pelas suas próprias ações, que já não deseja ser testemunha de Jeová. Vocês notem o malabarismo que está aqui. Porque uma pessoa que é desassociada é alguém que teve um comportamento, é levada a uma comissão judicativa, é avaliada e é expulsa. Uma dissociação é quando alguém diz que não quer ser testemunha de Jeová e escreve uma cartinha e desvincula-se. Esta carta que foi enviada à Comissão de Ligação Hospitalar está aqui a dizer que uma testemunha de Jeová que voluntariamente aceitar uma transfusão indica pelas suas ações que já não deseja. Isto é, a pessoa está-se a dissociar. Isto é, os anciãos não vão fazer nenhuma comissão judicativa para o desassociarem, porque o comportamento deles está-se a dissociar, prescindindo de uma comissão judicativa. Aquilo que realmente se passou foi que, a partir do ano 2000, a aceitação de uma transfusão de sangue passou à categoria de atos não passíveis de desassociação. Não é desassociada. A pessoa é encarada como dissociada. Vocês estão a ver aqui o jogo de palavras? Porque foi isso que aconteceu no livro de anciãos, que o livro de anciãos depois foi revisto, foi atualizado. Eu vou-vos então passar o capítulo que trata sobre dissociação. E se vocês notarem aqui a partir do parágrafo 3, aceitou sangue sem se arrepender. Por isso, se os anciãos da comissão entenderem que a pessoa não está arrependida, deve-se anunciar que a pessoa se dissociou. Aquilo que realmente acontece é que a pessoa que levar uma transfusão de sangue não é chamada a uma comissão judicativa. Isto é, 3 anciãos não se vão reunir com ela para avaliarem. Não, isso não acontece. O que acontece é que uma comissão judicativa reúne-se à parte, designa 1 ou 2 anciãos para irem falar com a pessoa, vão falar com a pessoa, então, porque é que levaste a transfusão e tal, uma conversa casual, informal, e então os 2 anciãos tiram a prova, o testemunho que ela tomou o sangue sem se arrepender, foi de livre vontade e sem se arrepender. Ok, tudo bem. Voltam, reúnem-se os 3 e fazem o anúncio de dissociação. Por isso a pessoa não é chamada para uma comissão judicativa, a comissão judicativa avalia a situação e depois anuncia a sua dissociação pelo comportamento que teve. Notem, aquilo que a Sociedade Torre de Vigia se comprometeu a fazer perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos e perante o governo búlgaro foi mudar as regras sobre transfusões de sangue. Mas aquilo que realmente a Sociedade Torre de Vigia fez não foi mudar regras, mudou as palavras. Porque desassociação é uma ação movida pelos anciãos. Dissociação é uma ação voluntária do publicador. Por isso, aquilo que a Sociedade Torre de Vigia fez foi aqui um jogo de cintura, um jogo de palavras. Não, nós não aplicamos nenhuma sentença. Não, a pessoa é que fez isso. É do género, eu não matei ninguém, ela é que se suicidou. Estão a ver a ideia? Por isso, notem como é que é possível que uma organização que diz que é o povo exclusivo de Deus tenha este jogo de cintura, tenha este espírito sinuoso, enganador, de julgar com palavras
para dizer que não aplica sentença nenhuma. A pessoa é que voluntariamente o fez. Desculpa. Sabe, é que aquilo que o governo búlgaro não sabe é que a sentença entre desassociação e dissociação é igual. Só muda a palavra. Não há diferença nenhuma entre uma pessoa que foi desassociada e uma pessoa que se dissocia. Não há diferença nenhuma. A sentença é a mesma. A diferença não é nenhuma. Notem, está aqui um nível de hipocrisia que de meter inveja aos Judas. Eles juraram perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos não aplicar nenhuma sentença. Mas essa sentença é aplicada. Só que eles invertem as palavras. Não foi uma sentença que a própria pessoa aplicou, não fomos nós. Desculpem, isto é pecado. Contra princípios bíblicos, isto é enganador. E é crime de perjúrio. Eles violaram o juramento que fizeram. Este fingimento da sociedade de religia é de uma magnitude que é digna da inveja dos Judas. Por isso aquilo que a sociedade de religia fez foi tirar as transfusões de sangue, foram removidas, de ser uma ofensa de desassociação, de uma ação dos anciãos, para ser reclassificado como uma dissociação, uma ação voluntária da pessoa. O que é isto? Vocês conseguem adjetivar este tipo de comportamento? Eu não me admira que o advogado da sociedade de religia tenha mentido ao jornal público, porque é esse o espírito que energiza esta organização religiosa. É sinuosa, é manipuladora, é enganadora, é simulada. Isto é de vomitar. Isto é de vomitar. O governo búlgaro sabe disto? Eu não acredito. Não acredito. A Corte Europeia dos Direitos Humanos sabe disto? Eu não acredito. Por isso, a sociedade de religia conseguiu enganar o governo búlgaro. Sim. Mas não conseguiu enganar o governo norueguês. Não. Não. O governo norueguês já sabe quem é a sociedade de religia. Mas o governo búlgaro foi enganado porque o governo búlgaro pensa que as testemunhas de Jeová têm liberdade para escolher tratamentos com sangue quando não têm. Não têm. Porque se eles decidirem por um tratamento com sangue, são encarados como uma ação voluntária de se dissociar. Não foram eles a que se foram embora. Por favor, isto é enganador. Isto é enganador. Ao longo dos séculos, reis, governantes e diplomatas tornaram-se peritos numa coisa: na arte da diplomacia e do engano. Quem é mentiroso costuma ter o hábito de fazer isto: mascarar as suas mentiras com verdades. A tática de Satanás é simples: é meter uma mentira no meio de várias verdades. Notaram? Uma mentira foi metida no meio de várias verdades. Notaram? Notaram? Uma mentira foi metida no meio de várias verdades. Nos nossos dias, há um grupo unido de homens, o corpo governante. Eles nunca nos mentem e nunca nos enganam. Eles nunca nos mentem e nunca nos enganam. Podemos confiar plenamente no corpo governante. Não temos dúvidas de que Jesus está a usar este grupo para nos proteger das mentiras. Então, em quem é que podemos confiar? Nos futuros reis que estão sentados à mesma mesa, o corpo governante. E isto é revoltante. Vocês acreditem que eu fui a ver este assunto um bocadinho mais a fundo. E isto é um assunto que, numa semana fazia um vídeo como este, eu dei 15 dias, porque eu não consegui suportar tamanha hipocrisia. Eu levantava-me constantemente da cadeira e acabou por se estender por 15 dias um vídeo destes. 15 dias. E o que eu acredito é que as testemunhas de Jeová na Bulgária também não sabem disto. Não sabem. Primeiro de tudo porque não há nenhuma referência em nenhuma publicação, desde a década de 90 até os dias de hoje, acerca desse assunto. Não foi nada publicado. O que foi publicado foi cartas internas, como aquela da Comissão de Ligação Hospitalar. Quer dizer, não há nenhuma referência nas publicações acerca de qualquer alteração. Não há este jogo de palavras, quer nessas cartas, quer no livro de anciãos, que o pecado da transfusão de sangue passou de desassociação para dissociação. Isto é vergonhoso, mas é bom saber que os governos estão a abrir as pestanas, né, e estão-se a perceber daquilo que se passa com esta
julgadora, com esta manipuladora, com esta enganadora organização religiosa. Por isso, a Sociedade de Religia conseguiu enganar o governo búlgaro, enganou, mas não enganou o governo norueguês. Por isso, com o governo norueguês, eles tentaram vir com uma nova interpretação de 2 João 9 e 10. Os desassociados agora já não estão incluídos naqueles que não cumprimentamos. Né? O canal exclusivo de Deus com uma nova luz em 2024. Uma nova luz no valor de 6 milhões de euros. Notem, isto é brincar com a Bíblia, porque é fazer novas interpretações que têm a ver com as circunstâncias políticas de cada país. Então muda-se a interpretação bíblica de acordo com a dança, com a música de cada país. Isto é vergonhoso. Isto é vergonhoso. A Sociedade de Religia parece um camaleão. Mudam de cor de acordo com o habitat. E a Sociedade de Religia adapta-se hipocritamente a cada política de cada país. Muda de cor. Isto é uma hipocrisia. Dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar. Nós vamos ver mais uma vez aquilo que eles assinaram. Pacientes de Jeová recorrem sistematicamente a cuidados médicos para si e para as suas crianças. Cabe a cada um deles usar o seu livre-arbítrio sem qualquer controle e sanção por parte do requerente. Isto é, por parte da Organização dos Senhores de Jeová. Sem qualquer sanção, sem qualquer controle. Mas há uma sentença que é aplicada. Que a dissociação é uma sentença que é aplicada pela própria organização. Porque a pessoa que tomou uma transfusão de sangue não pediu para sair. Não assinou nenhum papel. Mas é grave como tal. Isto é comportamento mesmo de falsos profetas. E notem aquilo que o Gary disse no vídeo. Quem é mentiroso costuma ter o hábito de fazer isto: mascarar as suas mentiras com verdades. Notaram? Uma mentira foi metida no meio de várias verdades. Notaram? Notaram? Uma mentira foi metida no meio de várias verdades. Não temos dúvidas de que Jesus está a usar este grupo para nos proteger das mentiras. Então, em quem é que podemos confiar? Nos futuros reis que estão sentados à mesma mesa, o corpo governante. Vocês acham mesmo que a Sociedade de Religia é uma entidade religiosa com a benção de Deus? É que se vocês acham que a Sociedade de Religia tem a benção de Deus, então vocês não conhecem a Deus. Vocês acham mesmo que estes 11 homens que estão nos Estados Unidos são membros do corpo governante? São irmãos do Cristo? Vocês têm a certeza disso? Não. Como é que este tipo de jogo de cintura, de manipulação enganosa em palavras, tem alguma coisa a ver com Cristo? Como é que estes homens que dizem que são irmãos do Cristo mentem perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos? Como é que é possível que os irmãos do Cristo enganem o governo búlgaro? E o governo búlgaro está inserido em Romanos 13:1, autoridades superiores. Como é que o escravo fiel e imprudente engana o governo búlgaro por meio da simulação de palavras? Como é que este corpo governante deixa os seus membros na ignorância com relação a este assunto? Estes homens foram descritos pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 3. Houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores. Irão explorar-vos com palavras enganosas, mas a sua condenação e a sua destruição não está a dormir. Estes homens são falsos profetas, são falsos instrutores, mentiram perante o governo búlgaro. Porque a sentença entre desassociação e dissociação, a sentença é a mesma, só muda a palavra. Não muda a sentença, é só a palavra. Nós não fazemos nada, eles é que fizeram. Nós não movemos nenhuma ação, eles é que moveram voluntariamente. Quer dizer, não há diferença nenhuma. Porque a pessoa que toma sangue imediatamente dissocia-se, mostrando entre comas que não quer ser testemunha de Jeová. Onde é que está a diferença? Isto faz espumar da boca. Dá vontade de fazer a barba à chapada a estes homens, a estes impostores, filhos do diabo. Eu sabia que esta situação da Bulgária era grave, haver aqui dualidade de critério com relação à extração de sangue, mas afinal é mais sério do que o que eu pensava. Porque revela aqui um nível de hipocrisia, uma descarada, uma miserável, um baixo calibre de hipocrisia, falsos até à medula,
de uma falsidade que mete inveja ao Judas. Disse, olha, eu não tenho dúvidas que a hipocrisia da sociedade de vigia não se encontra nem sequer entre as nações. Vamos então voltar a Portugal, e aquilo que eu vos vou mostrar a seguir foi a comissão não judicativa a que eu fui sujeito, que teve a ver com as chupetas durante a pandemia. O objetivo de vos estar a mostrar isto é para deixar claro que este espírito enganoso, simulado, hipócrita, não é uma característica de como o assunto da Bulgária foi tratado. Não é uma característica isolada naquilo que se está passando na Noruega. Não. É geral. Este é um espírito que energiza a sociedade de vigia. É um espírito enganoso, simulado. É um padrão de comportamento. Por isso, o que eu vos vou mostrar tem a ver com os homens da dianteira, homens de topo cá em Portugal. Os homens que instruem nas escolas de anciãos e que fazem as visitas sobre o circuito e essa treta toda. Para poder fazer essa mesma avaliação da vossa continuidade ou não com pioneiros especiais na congregação. Algum deles, ou seja, tinham sido vacinados, quando falaste sobre o assunto de não ter sido vacinado,